Então, de novo, pessoal, voltando aqui, agora eu vou falar sobre distribuição exponencial. Como eu falei, ela é uma distribuição importante, tá, na teoria de filas, de modo que ela modela bem, vamos dizer assim, o tempo entre chegadas, né, a probabilidade de um tempo entre chegadas em instalação de serviço, seja numa fila bancária, seja num 0800, né, num serviço de chat, ou até também probabilidade de falha de um equipamento, né, na sua rede aí de produção, tá certo? Então, vocês têm que ter o detalhe também que a característica dessa distribuição ela é exponencial no seguinte sentido, que conforme o tempo avança, né, essa probabilidade vai caindo, a probabilidade de acontecer, né, ou seja, vamos dizer que um determinado aparelho ele tem um tempo de duração aí de 3 anos, tá? Em média. Aí, se eu quiser calcular a probabilidade desse aparelho durar 4 anos, é uma certa probabilidade. Agora, a probabilidade desse aparelho durar, sei lá, 10 anos, aí essa probabilidade vai caindo com o tempo, tá? Então, se vocês observarem bem, eu vou mostrar já já, a função de densidade de probabilidade dessa função, dessa distribuição, que é uma função exponencial, tá? Vocês vão observar que é uma função exponencial decrescente, tá? É uma curva decrescente, bem? E aqui também eu vou, não tinha falado sobre isso, no caso das distribuições contínuas, né? A gente falou muito lá na parte de estatística descritiva, quando a gente calculava lá as frequências acumuladas, não sei se vocês se lembram, né? Ah, o percentual de dados menores do que um certo valor. Então, aqui eu vou introduzir também, de forma assim, bem simplificada, tá? A distribuição acumulada, né? Que o acumulado, né? A probabilidade acumulada seria a probabilidade do início, né? Do termo menor que você encontra lá no seu espaço amostral até um determinado valor. Então, é o que eu vou definir aqui também, para que seja mais simples vocês fazerem cálculos com essa função exponencial e não ficar precisando calcular a integral sempre, tá bem? E é bom porque isso também já adianta para a curva normal, que é a próxima distribuição de probabilidade contínua também super importante, né? Então, a gente precisa desse conceito da distribuição, né? Da distribuição acumulada, da função de distribuição acumulada, tá? Para vocês compreenderem como se faz o cálculo de uma probabilidade no caso das variáveis contínuas, tá? Então, vamos lá, de novo. Bem, essa variável aleatória contínua x, eu estou aqui, tá? Tem uma distribuição exponencial com parâmetro alfa, se sua função densidade de probabilidade tiver essa cara aqui. Então, observa que o expoente do E, esse número Ezinho aí, é aquele número neperiano mesmo, tá? 2,718 e vai lá, certo? E elevado a menos x sobre alfa, quando esse x é maior do que zero. Então, a função exponencial decrescente, tá? Ela é assim, tá bom? Bem, essa é a probabilidade para os casos de x maior do que zero e zero no caso contrário. Então, aqui vocês observam que essa variável aleatória, ela não pode assumir Aliás, eu fiz uma exponencial aqui meio esquisita, né? Que, na verdade, seria, né? Uma função exponencial seria uma coisa assim, tá? Então, se o x for zero, aí você tem aqui 1 sobre alfa, né? Que é o valor aqui, o parâmetro, tá bem? Então, repara que a partir de 1 sobre alfa, né? A minha probabilidade, desculpa, 1 sobre alfa não, a partir de zero, tá? A minha probabilidade é calculada aqui. Então, essa distribuição, ela assume valores maiores do que zero, tá? Então, ela não existe esse pedaço da curva aqui, só desse valor para baixo, tá bem? Aí, com isso, a gente pode calcular a distribuição acumulada. O que que vem a ser isso, né? Em termos, assim, geométricos, deixa eu fazer um desenhozinho melhor. Em termos geométricos, então, tá aqui a minha função exponencial. Aqui está o meu 1 sobre alfa, né? Que no caso,
quando a minha variável aleatória assume o valor zero, tá? E a função de distribuição acumulada é o seguinte: para um determinado valor da minha variável aleatória x, deixa eu botar um x pequenininho, para ficar de acordo com o que está ali, tá? Quando eu calculo a probabilidade de zero, né, dos valores da variável aleatória serem menores do que o x dado, um valor dado, tá? Isso é igual à probabilidade dessa variável aleatória x assumir um valor entre zero e esse x. Ah, professora, mas não é menor ou igual? Olha, no caso da distribuição contínua, tanto faz você escrever menor ou igual, porque a probabilidade ali naquele ponto ela é nula, certo? Não existe essa coisa de igual na distribuição discreta, que você tem que estar preocupada se for menor ou igual a 2, se for maior do que 2, entendeu? Então, no caso de distribuição contínua, a gente está calculando a probabilidade, vai ser essa área aqui, porque já que você vai estar integrando a sua função de 0 até x, como está aqui, né, na integral que eu mostro aqui, se você está integrando a função, então, na verdade, você está calculando a área embaixo dessa curva, certo? Então, a probabilidade dessa variável aleatória x assumir qualquer valor nesse intervalo aí de 0 a x, de forma contínua, né, é igual à integral, tá, da função dt, de 0 até x, certo? Como está aí. Isso calculado lá por definição de probabilidade que a gente viu em algumas aulas atrás. Isso é igual a e elevado a menos t sobre alfa, né, calculando a integral aí por substituição simples, tá? De 0 até x, que é menos e elevado a menos x sobre alfa, substituindo por x, mais e elevado a zero, ou seja, mais 1, tá? Então, a probabilidade da variável x ser menor do que x é 1 menos e elevado a menos x sobre alfa, tá bom? Então, sempre que você precisar calcular qual é a probabilidade do tempo ser menor do que 3 anos, aí vocês não precisam mais calcular essa integral aí. Basta utilizar essa função de distribuição acumulada que eu já calculei ali, né? E se eu quiser saber qual é a probabilidade de x ser maior do que x, né? A probabilidade de x ser maior do que um x, né? Aí vai ser 1 menos a probabilidade desse x ser menor do que x, ok? Que aí você vai fazer, né? Vai ficar e elevado a menos x sobre alfa, entendeu? Então, de novo, não precisa calcular essa probabilidade. Nota que a área embaixo dessa curva inteira aqui, então, vai ser 1, tá? Ah, mas é infinito, mas é um infinito que converge. Se eu for calcular essa integral de 0 até infinito, eu não vou fazer isso aqui porque lá no curso de cálculo eu não mostrei o cálculo de integrais impróprias, né? Que são aquelas que tendem a mais infinito, né? Aqui no limite superior. Essas integrais impróprias. Então, umas convergem, outras não, certo? Então, nesse caso aqui, ela vai convergir, ou seja, vai ter um limite, e aí esse limite vai dar 1, tá bom? Bem, a média e a variância da distribuição exponencial são alfa e a variância é alfa ao quadrado. Essa daqui eu não vou propor a vocês calcular, fazer o cálculo dessa média e da variância, porque, de novo, vai precisar do conceito de integral imprópria, e isso calculado em cima de uma integral que muito provavelmente vai ser por partes, né? Então, vai ser uma integral mais pesada, vai cair num limite, e aí então, eu não vou mostrar essa parte para vocês, então aceita que a média é alfa, tá? Então, é um ponto aqui, né, nesse caso, né, quando a gente diz que é a média, é um ponto na minha distribuição exponencial, tá? Aqui está o meu alfa, onde aqui tem zero, a probabilidade é 0,5 e daqui para lá também é 0,5, tá? Nesse caso. E o desvio padrão alfa ao quadrado. Bem, então vamos lá a um exemplo, né? Que nada melhor do que um exemplo para vocês compreenderem melhor em que momento que a gente usa essa distribuição exponencial. Suponha que um sistema contenha certo tipo de componente, cujo tempo é em anos,
até a falha é dado pela variável aleatória t. Não é x, é t. Tudo bem. Tal variável é bem modelada pela distribuição exponencial. Ou seja, quanto mais o tempo passa, né, a probabilidade acumulada aqui, na verdade, ela vai aumentando, tá? A probabilidade dessa falha ocorrer vai aumentando, ou seja, a probabilidade desse componente durar, né, mais do que 8 anos é muito pequena, tá? Então, se vamos colocar assim, se aqui for 8, né? A probabilidade de durar mais do que 8 anos, aí fica sendo essa areazinha pequenininha aqui embaixo da curva, então essa probabilidade é muito pequena. A probabilidade grande é a de desse componente durar até 8 anos, né? Porque se ela dura em média 5, né? Então se você pega um componente e esse componente durar até 8 anos, vai ser grande, porque vai ter a durabilidade, né, média mais um bocadinho, tá bom? Então, aí vem, determine a probabilidade de que certo componente ainda esteja funcionando após 8 anos de uso, né? Então, eu estou procurando a probabilidade desse tempo ser maior do que 8. Isso vai ser igual a 1 menos a probabilidade desse tempo ser menor do que 8, como eu já tinha mostrado aqui para vocês. A gente usa a probabilidade complementar aí, tá? E a probabilidade desse tempo ser menor do que 8, aí a gente vai usar essa distribuição acumulada aqui, tá? Que no caso é 1 menos E elevado a menos x sobre 5, ou seja, o meu x aí no caso, meu x no caso é o 8, né? E o alfa, que é 5, né? X sobre 8 sobre 5. Isso dá aproximadamente, né, que eu já fiz a conta, 0,8. Então, a probabilidade desse componente durar mais do que 8 anos, ou seja, quando chegar a 8 anos, qual é a probabilidade dele ainda estar funcionando? Não é? A probabilidade dele ainda estar funcionando é pequena, 0,2. Quando eu falei a probabilidade desse equipamento durar até 8 anos, não é bem isso, né? É a probabilidade, né, de ocorrer, vamos dizer assim, a probabilidade do tempo de duração dele ser menor do que 8 anos. Tá? Essa probabilidade é grande. Tá? Então, porque a probabilidade de duração até 5 anos já é 0,5. Tá? Então, seguindo. Considere x um número de componentes funcionando. Aqui já é uma outra variável aleatória, uma variável aleatória x. O número de componentes funcionando até 8 anos. Desculpa, após 8 anos. Tá? Qual a probabilidade de que pelo menos 2 ainda estejam funcionando ao final de 8 anos? Então, repara, essa variável aleatória x né, é uma variável binomial, né, uma variável discreta. Qual a probabilidade de que pelo menos 2 ainda estejam funcionando? Se x for uma variável discreta, né? Então, utilizando a distribuição binomial, seria a probabilidade desse x, né, do número de componentes, ser maior ou igual a 2. Aí a gente vai ter que calcular para infinito. Eu não vou fazer isso, eu vou usar a probabilidade complementar. Isso é 1 menos a probabilidade de que menos de 2 componentes estejam funcionando. Aqui, o menor ou igual e o menos, aqui faz grande diferença, né? Porque é uma variável discreta. Você calcula a probabilidade em cima de cada valor de x, né? E não sobre um intervalo como na contínua. Então, a probabilidade de x ser menor do que 2 é igual à probabilidade de x ser 0 mais a probabilidade de x ser 1. Aí isso dá 0,7373. Como se calcula isso, né? Vamos lembrar lá. Como é que é a probabilidade, né, de x ser igual a 1? Aliás, igual a 0. Probabilidade de x igual a 0. Né? É a combinação de... são n tentativas, né? Aliás, número de componentes funcionando após 8 anos. Qual a probabilidade que pelo menos 2 ainda estejam funcionando? Eu dei uma pausa aqui
porque eu esqueci, né, na hora que eu estava explicando, eu esqueci de escrever uma coisa, um dado importante aí no enunciado da questão, na hora de fazer a transcrição do problema, quer dizer, eu dei uma resumida no problema que estava lá no livro da onde eu tirei, é, faltou dizer que são 5 componentes que estão no sistema, tá? Então aqui, senão, como é que eu poderia calcular essa probabilidade de x ser igual a zero se eu não sei quantos componentes tem lá no sistema? Né? Então, meu N, na verdade, depois eu vou corrigir isso lá, meu N é 5, tá bom, pessoal? Então, considera que esse N aí é 5, que eu tenho 5 componentes, né? Então, aí a probabilidade de x igual a zero vai ficar combinação de 5, 0 a 0, lembra disso? Vezes a probabilidade de sucesso, quer dizer, 0,2, né? De ainda estar funcionando, elevado a zero, vezes 0,8 elevado a 5, tá? Aí essa conta vai dar um valor aqui. Peraí, vou fazer a conta para falar isso para vocês. Deixa eu pausar. Então, aproveitei e já fiz a conta de P de x igual a 1. Então, vamos lá. A primeira conta ali deu 0,3277 e a probabilidade de x ser igual a 1 deu 0,4096, né? Onde a probabilidade, então, de x ser menor do que 2 é 0,7373, né? Somando esses dois valores aqui. Aí a gente tem um valor aproximado, 0,7373, onde, né, a probabilidade de x ser maior ou igual a 2, ou seja, 2 ou mais componentes ainda estejam funcionando, seria 0,2627, tá? Então, esse é o ponto, né? Então, depois eu vou corrigir lá no texto esse n igual a 5. Muito provavelmente, quando vocês estiverem assistindo essa aula, eu já corrigi, né? Porque eu estou identificando agora a falta desse dado e eu vou corrigir lá, então vocês já vão ter o exercício corrigido lá. Bem, agora essa parte aqui importante também, né? Que é a relação da distribuição exponencial com o processo de Poisson. Bem, vamos lembrar o que é a distribuição de Poisson. É uma distribuição discreta, com um único parâmetro lambda, que significa o número médio de eventos numa determinada unidade de tempo. Então, lembra que o processo de Poisson é uma variável, né? A variável aleatória é uma função contadora que te dá um determinado número de eventos num certo intervalo de tempo. Então, por isso é uma variável discreta, porque ela só assume valores inteiros. Não pode acontecer meio evento, né? Então, essa é uma distribuição de probabilidade que te dá, né, a probabilidade de um determinado número de eventos ocorrer numa unidade de tempo em função do número médio de eventos que ocorrem, tá? Lembrando aí. Então, considere a variável aleatória descrita pelo tempo necessário até que o primeiro evento ocorra. Agora já é uma outra variável aleatória, tá? Repara que a de Poisson, ela te dá a contagem de eventos num determinado intervalo de tempo. Eu estou considerando aqui a variável aleatória descrita pelo tempo até que o primeiro evento vai ocorrer. Ou seja, nesse intervalo de tempo aí, dado por essa variável aleatória, nenhum evento de Poisson vai acontecer, né? Então, como está escrito ali, usando a distribuição de Poisson, sabemos que a probabilidade de que nenhum evento ocorra num determinado intervalo de tempo t é dada por probabilidade de nenhum evento é elevado a menos lambda t, que multiplica lambda t elevado a zero, né? Porque zero evento, sobre zero fatorial, tudo dá 1 aí, né? Então, vai dar e elevado a menos lambda t, certo? Bem, então aí ele está denominando agora essa variável aleatória que eu falei, que é o tempo necessário até o primeiro evento ocorrer, é essa que está aqui, é a minha variável x, né? Considere agora o x, o tempo até o primeiro evento de Poisson. Então, a probabilidade de que o tempo até que esse primeiro evento ocorra, né? Ou seja, a probabilidade que a ocorrência desse primeiro evento exceda, né, um espaço de tempo x é igual a essa probabilidade aí, ó. Probabilidade que nenhum evento de Poisson ocorra nesse intervalo, né, de zero até, quer dizer, até x. Então, é e elevado a menos lambda x.
tá? A probabilidade de x ser maior do que esse x. Portanto, a distribuição acumulada, né, que seria a probabilidade de x até x variando de 0 até x, é 1 menos esse valor aí. Né? Mas repara, quando a gente pega a função densidade e integra, a gente encontra a distribuição acumulada, né? Porque a gente encontra aquela área embaixo da curva, tá certo? Se a gente tem a distribuição acumulada, para obter a função densidade, o que a gente tem que fazer? Fazer a derivada, né? Que vamos dizer assim, a operação inversa de integrar, tá bem? Então, para obter a função densidade de probabilidade, basta que a gente derive essa função aqui e o resultado é esta função, que é justamente a função densidade de probabilidade da minha função exponencial, né? Tem cara de uma função exponencial, onde esse lambda é 1 sobre o alfa que está lá. Olha, repara aqui. Ó, tá vendo aqui? 1 sobre alfa é elevado a menos 1 sobre alfa x. É essa função aqui. Tá bem? Aí compara lá. Ó, lambda é menos lambda x, ou seja, com lambda igual a 1 sobre alfa. Tá bom? Então, essa é a relação que a distribuição exponencial tem com o processo de Poisson. De novo, como eu falei, se vocês quiserem saber até que tantos eventos de Poisson ocorra, né, aí a gente já entra numa outra distribuição de probabilidade chamada distribuição gama, que eu não vou mostrar aqui, certo? Então, é sempre até o que primeiro evento de Poisson ocorra, né, que no caso é a relação da distribuição exponencial. Bem, aí com essa aula aí, né, com esse vídeo que eu apresentei para vocês são capazes de fazer do 3 em diante dos exercícios. Eu nem coloquei muitos aqui, né, a gente não encontra muito exercício, assim, eu não fiquei procurando muito exercício, mas é bem simples, não vou cobrar nada muito mirabolante, vocês me conhecem. Então, o único que tem a aplicação dessa coisa da relação da distribuição de Poisson com o exponencial é o exercício 6. Vejam, as chegadas a um atendimento bancário são distribuídas segundo Poisson a uma taxa de 1,2 por minuto. Tá? Então, qual a probabilidade de que o tempo de agora até a próxima chegada exceda 3 minutos? Então, é justamente que vocês vão usar aqui a distribuição exponencial, né? Onde o seu alfa é 1 sobre 1,2. Tá bem? Bem, minha gente, aí tem as respostas aqui, tá? E, de novo, né, qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou disponível para vocês mandarem lá uma mensagem. Qualquer coisa, eu faço um videozinho do exercício ou explicando a dúvida que vocês tiverem, tá? Então, não deixem de me solicitar. Um grande abraço a todos, fiquem bem, tchauzinho. Próximos capítulos, distribuição normal.